Nessa aulinha, nós vamos aprender a fazer a florzinha hipnose em crochê. Para isso, nós vamos utilizar uma agulha de crochê número 3, de 2 milímetros. Ó, a pontinha dela é dessa espessura. E nós vamos utilizar qualquer linha que você desejar para fazer crochê, ou sobras de linha que você tiver para fazer o crochê. Nós vamos utilizar uma linha rosa e nós vamos utilizar a linha branca só para fazer o contorno do trabalhinho. Para começar aqui a fazer a nossa florzinha, nós vamos fazer ela em crochê espiral, ou seja, nós não vamos fechar as carreiras, nós vamos fazer a carreira sobre a carreira diretamente. Então, nós vamos começar aqui fazendo 5 correntinhas. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a laçadinha inicial e nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Feitas as 5 correntinhas, nós vamos fechar essas correntinhas com um ponto baixíssimo, introduzindo a agulha na primeira correntinha que nós fizemos, ó. E fechamos aqui num pequeno círculo, todo fechado com as correntinhas. Agora, nós vamos subir 1, 2 correntinhas e nós vamos preencher esse círculo todo com meio pontos altos. Então, nós vamos pegar a laçadinha e vamos introduzir no meio do círculo e vamos fazer um meio ponto alto. E assim, novamente. Ó, vamos preenchendo toda a carreira, todo o círculo com meio ponto alto, pegando a laçadinha, introduzindo a agulha no meio do círculo, até a gente completar todo o círculo, ó. Laçadinha na agulha e vamos fazendo meio ponto alto aqui, até chegar lá no início novamente. Ó, assim você já tem o miolinho da sua flor, novamente mais um meio ponto alto, ó. Então, você vai fazendo esses meio pontos altos até preencher assim, dessa maneira, o seu círculo. Dependendo se você faz um ponto mais apertado ou mais largo, a quantidade também vai variar. Então, você faz até preencher todo o círculo. Como nós não vamos fechar a carreira, nós vamos fazer o crochê espiral. Então, nós vamos pegar a laçadinha, introduzir aqui nesse primeiro meio ponto alto, ó, e fazer, ó, outro meio ponto alto. Nós já vamos fazendo direto aqui os nossos pontos. Ó, pegamos a laçadinha, introduzimos no próximo ponto de base e já vamos fazendo um meio ponto alto. Só que aqui você tem que ir aumentando gradativamente, ou seja, você não pode fazer um ponto apenas em cada ponto de base, porque o trabalho ele vai fechar. Então, o que você tem que fazer, ó? Você vai fazendo 2 meio ponto altos a cada ponto de base. Assim, você vai aumentando e ele não vai fechar o seu círculo, não vai deixar o seu trabalho torto, ó. Então, você vai fazendo assim, dessa maneira, 2 meio ponto altos a cada ponto de base, ó. Então, note que nós não fechamos aqui a carreira, nós continuamos, ele vai formar aquela espiral que nós temos aqui, a parte rosa, ó. Então, nós vamos fazer por 1, 2, 3, 4 carreiras, nós vamos fazer 4 carreiras de crochê espiral. Ó, se nós formos medir aqui, ó, dá mais ou menos uns 8 centímetros trabalhando em crochê espiral dessa maneira, sem fechar carreira, ó. Só passando por cima dos pontos, fazendo 2 meio ponto altos a cada ponto de base. Então, você vai trabalhar mais ou menos uns 8 centímetros assim, dessa maneira, fazendo crochê espiral, até atingir mais ou menos este diâmetro, ó. Ele vai ficando assim, desse jeitinho.
Note então aqui que nós já trabalhamos os 8 centímetros de diâmetro, ó, ele ficou todo em crochê espiral, como se fosse um caracolzinho, ele foi rodando. Um detalhe muito importante no crochê espiral é o seguinte, ele depende muito do tamanho do seu ponto, se ele é muito apertado, se ele é muito largo. Então esse aumento que nós fizemos aqui, de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, esse aumento gradativo, ele pode ser feito da seguinte maneira também, ó. Ele pode ser feito um ponto, meio ponto alto normalmente, depois você faz o aumento de 2 meio ponto altos no mesmo ponto de base. Novamente um ponto alto, meio ponto alto, perdão, e depois o aumento novamente. Então você tem que ir aumentando gradativamente à medida que você vai fazendo seu trabalho em crochê espiral. Qualquer dúvida você também pode consultar a videoaula que nós temos no site ensinando como fazer o crochê espiral. Trabalhados então aqui os 8 centímetros, nós acabamos aqui a última carreira, a quarta carreira, com 54 meio pontos altos. Então agora o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fazer as pétalas, que são essa base aqui da primeira carreira de pétalas, para depois nós fazermos a segunda e o acabamento. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Você vai fazer um ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos, um em cada ponto de base, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, assim dessa maneira. Depois você vai descer a pétala novamente, fazendo 2 pontos altos, um em cada ponto de base, meio ponto alto e um ponto baixo. Ó, dessa forma você já tem a primeira pétala feita aqui da primeira carreira da base de pétalas que nós vamos fazer, ó. Feita a primeira pétala, vamos começar a segunda, novamente, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos, um em cada ponto de base, 2 laçadinhas na agulha, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, assim dessa forma, 2 pontos altos para descer, sendo um em cada ponto de base, meio ponto alto e um ponto baixo, ó. Dessa forma aqui nós já temos 2 pétalas prontas. Então a sequência da pétala é um ponto baixo, um meio ponto alto, 2 pontos altos, 2 pontos altos duplos, depois novamente para descer você faz 2 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo. Então você deve fazer agora mais 4 pétalas iguais a esta, ó. Ele vai ficando assim, desse jeito, você faz até totalizar as 6 pétalas. Feitas aqui então as 6 pétalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós vamos agora fechar essa carreirinha de pétalas e vamos começar a próxima, porque são 2 carreiras de pétalas antes do acabamento. Então nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos para o próximo ponto baixo e vamos começar a mesma sequência, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto, 2 pontos altos, ó. Novamente os 2 pontos altos duplos. Só que agora você vai fazer, em vez de fazer 2 pontos altos duplos no mesmo lugar, você vai fazer um ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, ó. Pega a laçadinha, vai no próximo ponto e faz o segundo ponto alto duplo. Laçadinha, agora somente um ponto alto para descer. Laçadinha, novamente outro ponto alto. Laçadinha na agulha, meio ponto alto. E por fim, um ponto baixo. Então ela vai ficando assim, desse jeitinho, ó.
Então, você vai fazer agora a mesma sequência, você vai repetir a mesma sequência de pontos que nós fizemos na primeira pétala, você vai fazer sobre a segunda e sobre todas essas outras aqui, repetindo a mesma sequência de pontos que nós acabamos de fazer, ó. Então, ele vai ficando assim, desse jeitinho. Note, então, que nós já fizemos aqui as 6 pétalas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora nós estamos terminando aqui a última. E vamos fechar no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Feita essa parte, então, nós podemos arrematar a linha rosa e começar o acabamento com a linha branca. Ó, arrematamos aqui a nossa linha rosa e vamos esconder aqui o arremate por entre algumas correntinhas, por entre alguns pontos, para que ele não fique aparecendo na nossa florzinha. Agora nós podemos cortar aqui esta linha que ficou sobrando e essa aqui do comecinho também. Agora nós vamos fazer a parte do acabamento, que é a parte em branco. Para fazer então o acabamento, nós vamos fazer primeiro essa parte aqui do miolinho, ó. Então, para contornar, nós vamos pegar aqui a linha branca e nós vamos começar aqui dessa primeira carreirinha aqui da nossa florzinha, ó. Então, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos em qualquer um dos pontos dessa primeira carreira, vamos introduzir a agulha aqui pela frente e sair por trás do ponto assim, dessa maneira, ó. Ó, note que nós pegamos o ponto ali. Agora, você vai pegar a linha branca, puxar aqui uma laçadinha e prender com ponto baixo, ó. Novamente, ó. Agora, você pode botar essa linha do começo pra cá e você vai contornando todos os pontos com um ponto baixo em cada ponto, ó. Passa a agulha por detrás, sai aqui pela frente. Pega a linha branca, puxa e faz um ponto baixo. Novamente, ó. Introduz a agulha no próximo ponto por trás, sai pela frente, pega, puxa uma laçadinha, com outra laçadinha faz um ponto baixo. Para não ficar atrapalhando essa linha aqui, agora você pode cortar, ó. Novamente, nós vamos fazer o contorno, ó. Próximo ponto, próximo meio ponto alto da carreira, passa por detrás com a agulha, pega a linha e com outra laçadinha faz um ponto baixo, ó. Assim você vai contornando até chegar lá naquela quarta carreira, ó. Sempre contornando, fazendo um ponto baixo em cada ponto, ó. Passa a agulha aqui por detrás do ponto, ó. Pega e puxa uma laçadinha da linha branca e com outra laçada faz o ponto baixo. Ó, note que nós já vamos fazendo o contorno aqui com a linha branca. Vamos fazer mais uma vez e depois você vai continuar fazendo o contorno até chegar na quarta carreira. Somente vai deixar as pétalas sem fazer o contorno, as 2 carreiras de pétalas, mas essa carreira aqui vai ser toda contornada, ó, e não precisa fechar, você vai apenas contornando, porque nós fizemos o trabalho todo em espiral, então não há necessidade de fechar nenhuma carreira, ó. Passa a agulha por detrás do ponto, puxa uma laçadinha, ó. Fica 2 pontinhos na agulha. E com outra laçadinha, você tira os pontos da agulha, fazendo o ponto baixo. E assim você vai contornando cada pontinho desses das 4 carreiras que você fez de meio ponto alto. Ó. Não tem erro, ele vai ficando um trabalho muito lindo, porque o contorno ele vai ficando todo em relevo, ó. Vamos terminar essa primeira carreira aqui, para você ver como é que fica, ó. Você vai notar que ele já vai subindo, ó. Você não vai fechar a carreira, você já vai para o próximo ponto, que já começa na próxima carreira, ó. Já estamos na segunda carreira, e assim você vai contornando, ó. Então, agora você pode observar melhor
como já vai ficando o efeito do contorno, ó. Vamos cortar essa linha aqui do início mais um pouquinho, ó. Então, você vai fazendo esse contorno em todos os pontos dessas 4 carreiras, desses 8 centímetros que você trabalhou no início. E ele vai ficando o contorno assim, desse jeitinho, ó, com o relevo. Até atingir esse tamanho de contorno aqui. Após contornar, então, todas as carreiras aqui com ponto baixo e a linha branca, nós vamos agora arrematar para fazer só o acabamento ao redor, ó. Então, arrematamos aqui o acabamento da parte do miolo. Ó, você pode esconder a linha aqui por dentro, por uns 2 pontinhos. E pode cortar a linha. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui ao redor, que é o acabamento também com a linha branca, fazendo pontos baixos, ó. Ó, essa aqui é a parte de trás da florzinha, toda contornada. E agora, nós vamos, então, emendar aqui em qualquer dos pontos das pétalas e nós vamos fazer a nossa carreira de ponto baixo. Só que nós vamos fazer 2 pontos baixos a cada ponto de base. Ó, então, você já vai prendendo a linha lá atrás e fazendo 2 pontos baixos, ó, a cada ponto de base. Assim você finaliza a parte do acabamento da sua florzinha, ó. E ele vai ficando assim, desse jeito, e você faz ao redor de todas as pétalas. Após contornar, então, toda a nossa florzinha com a linha branca, fazendo 2 pontos baixos a cada ponto de base, nós vamos aqui arrematar, ó, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo feito. E arrematamos aqui a nossa florzinha, ó. Agora, você pode esconder um pouquinho a linha aqui por entre os próximos pontos, para que não fique aparecendo o seu arremate. Ó. Mais 2 vezes, uma para o lado direito e acabando para o lado avesso. Agora, você já pode cortar todos esses excessos de linha, ó, que ficaram aqui na sua florzinha, ó. Ó, note que não fica aparecendo nada aqui do seu acabamento, ó. E está pronta a sua florzinha hipnose em crochê. Parabéns! Você acabou de aprender mais um modelinho de flor em crochê.